Fala, Santistaiada e outros! Tá no ar o primeiro O Jornalista Santista da história, pelo menos aqui no YouTube. Lá no Spotify já rolaram alguns episódios. E eu te convido a navegar comigo, Diego Ribeiro, não por águas tranquilas, dada a situação do Santos atualmente, como bem sabemos, mas por um oceano de notícias, informações, vídeos, imagens, reacts, tudo que for relacionado ao maior time da Terra, o Santos Futebol Clube. Sem mais delongas, vamos para o assunto de hoje. Começamos este canal no dia 23 de janeiro, hoje, quinta-feira, um dia após o Santos ser derrotado dentro da Vila Belmiro para um dos maiores rivais da sua história, o Palmeiras. E de virada, foi com requintes de crueldade, porque o último gol, o segundo gol que deu a vitória ao time alviverde, saiu ali no apagar das luzes, nos acréscimos do segundo tempo. Santos 1, Palmeiras 2. Gol do Santos marcado por ele, Guilherme, o amado. 4 gols do Santos no ano, 4 gols do Guilherme. Já os gols do Palmeiras foram marcados por Thales, um jovem palmeirense da base, e por Richard Rios, meio-campista colombiano do time de Abel Ferreira. Aliás, embate de portugueses aí à beira do gramado. De um lado, Pedro Caixinha, atual treinador do Santos, do outro lado, Abel Ferreira, já um mítico treinador do Verdão. Ah, o Santos fez um jogo muito ruim. Essa é a verdade. Precisamos falar disso. Quase ninguém se salvou. Quase ninguém. Tá aí o 11 inicial do Peixe. O Santos começou o jogo com Gabriel Brazão. A linha de 4 com Léo Godoy, João Basso, Zé Ivaldo e Escobar. O meio formado por Pituca, Schmidt e Tassiano. E no ataque, Soteldo, Guilherme e o jovem Luca Meireles. Bom, desses daí, pouquíssimos, como eu já coloquei, se salvam. O Escobar fez uma partida honesta, ele meio que anulou ali o Estevão, e olha só que de talento, né? Comparando os dois, é, tem quase um abismo ali, tecnicamente falando, entre os dois jogadores, mas o Escobar ele correu um bocado, foi pra cima, assumiu a missão de neutralizar o Estevão e durante boa parte da partida ele conseguiu. Ele conseguiu. Sejamos francos. Outros já não fizeram uma partida tão boa, né? O João Basso, para mim, ele não é zagueiro para o Santos Futebol Clube. O Léo Godoy, ele parece ainda não ter chegado na Vila Belmiro. Não entendeu que ele está vestindo a camisa do Santos Futebol Clube. Da mesma forma o Tassiano. E aí eu não quero também, né, pesar a mão demais no camisa 11, porque ele se machucou. Então, verdade seja dita, ele não teve muito tempo para mostrar o seu futebol, para mostrar a que veio. Mas até agora o Tassiano se apresentou muito mal. Nos minutos que esteve em campo, ele não foi bem. Diego Pituca parece ainda estar na era Carille, é só toquinho pro lado, pouca verticalidade, ah, decisões muito mal tomadas, né? Parece que o Pituca tem medo de tentar algo diferente, e ele tem técnica para isso. O Schmidt é um jogador que oscila muito. O Schmidt fez um ótimo Paulistão em 2024, mas de lá pra cá acabou o rapaz. Não sei o que acontece. É um jogador que tem refino, não é muito, mas tem. Ele não é um jogador ruim, não. E quem se salva de fato é Guilherme, é Soteldo, apesar do Soteldo ontem não ter feito uma grande partida, mas quando a bola cai no pé dele, é um oásis no deserto, bem como quando cai no pé do Guilherme. O Luca Meireles parecia nervoso em campo, primeiro clássico do garoto, acho até natural. O Lucas Braga, quando entrou, meu Deus do céu,
pavoroso, pavoroso. Ele entrou no lugar do Tassiano, que saiu machucado e pouco fez. Tanto que minutos depois foi substituído pelo Pedro Caixinha, deu lugar ao Rincon, se eu não me engano. Assim, o Santos está tendo muita dificuldade de colocar as ideias do Pedro Caixinha, as ideias de jogo do Caixinha, colocar em prática. O Santos está tendo dificuldade, porque exige muito da questão física. O Santos está morrendo no segundo tempo. E aí pode ser que seja resquício, né? Um dos resquícios da temporada passada, em que o Santos era pouco efetivo dentro de campo, em que o Santos era pouco intenso durante os 90 minutos. A gente viu essa intensidade nos primeiros 45 minutos contra o Mirassol. E ali acendeu, né, uma chama de esperança no torcedor santista. Eu fiquei muito feliz com aquela primeira etapa do Santos diante do Mirassol. Mas já no segundo tempo, contra o time do interior, o time caiu muito de rendimento. Contra a Ponte Preta, essa queda de rendimento foi acentuada. E contra o Palmeiras, ela se manteve. Então é uma questão que a gente precisa ficar de olho. Parte física. Vale ressaltar que o Santos não teve uma pré-temporada, bem como os outros também não tiveram, uma pré-temporada adequada, com bastante tempo para trabalhar. Então o Paulistão, nesse primeiro momento, vai servir de laboratório. Na verdade, vai servir de pré-temporada estendida. Tá servindo já. 3 jogos do Santos, 3 resultados diferentes. Uma vitória, um empate e uma derrota. E perder para o Palmeiras hoje, eu sei que muita gente vai pular alto depois disso que eu vou dizer, mas infelizmente, dada a situação do Peixe, é natural. É natural. O time de Abel Ferreira já tem um estilo de jogo definido. Ah, mas era o time C do Palmeiras, time B do Palmeiras. Tinha alguns titulares do Palmeiras estavam em campo ontem. O Richard Rios é titular, o Everton é titular, o Estevão é titular. Então tinha alguns jogadores ali que fazem parte do time A de Abel Ferreira. Agora, a ideia de jogo, o plano de jogo do Palmeiras, ele já está consolidado. E já há um bocado de tempo. Desde aquela final da Libertadores entre Santos e Palmeiras. Lembram-se que a gente perdeu por 1-0 também no apagar das luzes? Pois é, desde aquele jogo, até um pouco tempo antes daquele jogo, desde a chegada de Abel Ferreira ao Brasil, ao time alviverde, que essa ideia de jogo foi implementada, ela está consolidada e esse é o Palmeiras. O Palmeiras que todo ano briga por título. Diferente do Santos, que nos últimos anos vem sofrendo, brigando para não cair no Brasileirão até que caiu e brigando para não cair no Campeonato Paulista, coisa que não aconteceu graças ao bom Deus. Essa é a nossa realidade. É um ano de reconstrução, é um ano de entender a realidade do Santos, de colocar os pés no chão. E aí eu fico feliz. Eu fico feliz porque o Pedro Caixinha, ele entendeu isso. Ele entendeu isso. Vou colocar ele na tela aí. Na entrevista, foi uma entrevista coletiva muito lúcida do treinador santista. Bastante lúcida. Pés no chão, entendendo a realidade do Santos, entendendo o que o Santos passou em 2024, como foi o estilo de jogo, as ideias de jogo que o Santos adotou durante a última temporada. E mais do que isso, entendendo que há sim resquícios daquilo que foi jogado em 2024 e em 2025, e que o grande trabalho dele é justamente expurgar tudo isso e trazer a sua forma de jogar para o Santos Futebol Clube, que merece mais. E como que é a forma de jogar do Pedro Caixinha? É aquilo que a gente, como torcedor santista, gosta. Aquela verticalidade, aquele time ofensivo, aquele time que sufoca o adversário no campo de ataque. Só que ele precisa ter um físico bem apurado. Ele precisa de jogadores
que consigam correr no mínimo 80, 85 minutos. Ele precisa disso. E aí, gente, não é desculpa, mas precisamos entender a situação, entender a realidade. Entender que o Santos teve poucos dias para trabalhar, que o próprio Pedro Caixinha teve poucos dias para trabalhar, que o Santos está completamente atrasado em seu planejamento. O Santos continua atrasado, porque só foi anunciar o seu treinador dia 23 de dezembro, sendo que já em novembro tinha subido para a Série A. O Santos veio anunciar contratações nas últimas semanas. E tem jogador que ainda nem está regularizado, que nem pode estrear. É o caso do Tiquinho Soares e também do Barreal. Aliás, dois jogadores que vão agregar demais, porque o primeiro gol que o Santos toma foi numa clara falta de técnica do Wendel Silva, que não conseguiu segurar a bola no ataque. A bola bateu nele e voltou para o Palmeiras, e aí o Palmeiras constrói a jogada do primeiro gol. O segundo gol, infelizmente, foi uma fatalidade. Um chute ali que o Richard Rios acertou, e claro, mérito do jogador do Palmeiras, e a bola passa ali entre vários jogadores do Santos e morre no canto direito do Gabriel Brazão. Ah, o gol do Santos também não foi, né, uma jogada criada, foi um golpe de sorte aí, a fase iluminada do Guilherme, mas o Santos, o Peixe, né, pouco construiu, pouco fez diante do Verdão. Ah, precisa de mais. O Santos precisa de mais jogadores. Ficou evidente que o elenco curto vai atrapalhar o trabalho do Pedro Caixinha. Então esse elenco, senhor Marcelo Teixeira, ele precisa aumentar. O Santos precisa de novas peças. Não dá para o Santos contar com o Wendel Silva, com o Lucas Braga, com o Rainer. O Rainer teve que entrar fora de posição, porque o Pedro Caixinha não tinha opções. Beleza, tinha o Miguelito que poderia entrar ali, mas vimos que o Miguelito diante da Ponte Preta, perdão, pouco fez. Diante da Macaca, o Miguelito foi quase nulo. Teve ali um lance no começo do jogo que ele chutou e o goleirão fez a defesa, mas depois o garoto sumiu. Ele precisa de mais rodagem, de mais minutagem ainda. É um jovem promissor, mas não dá para colocar essa carga pesada nos ombros de um jogador dessa idade, né? Então, tanto que falando de jogadores dessa idade, o Caixinha tá utilizando o Lucas Meireles em detrimento do Wendel Silva. Não é à toa. O menino se mostra muito mais competente do que o Wendel. Essa é a verdade. Tiquinho Soares entrando ali vai mudar muito, porque o Tiquinho sabe fazer bem o pivô, é um jogador de mais técnica, é um fazedor de gols nato, então vai melhorar, mas ainda precisa de mais. O próprio Caixinha na entrevista coletiva ele colocou essa questão, falando de reforços para o meio de campo, de reforços para as pontas e também de centroavante. Ele falou disso. Falou que o Santos está carente nessas três partes do campo. Ele parece ter gostado aí dos reforços na defesa. O Santos, aliás, falando da defesa, é mais um gol de cabeça que o Peixe sofre. Mais um. Bola aérea tem sido um problema nesse começo de 2025 para o Santos. O gol do Thales ontem foi igualzinho ao gol marcado pelo Jean Dias da Ponte Preta. Igualzinho. Nas costas de um defensor, na verdade, entrando no meio dos zagueiros. No momento que eu agrido o meu microfone. Não é raiva. Não ainda. Por enquanto eu tô paciente com o Santos. Por enquanto, isso pode mudar, né? A gente sofreu tanto. Em 2024 eu não quero mais sofrer. Mas Santista, nesse começo de ano, pelo menos nesse primeiro semestre, prepare-se. Prepare-se porque eu acho que não haverão muitos motivos para sorrir. Não haverão. Vamos ver se o Neymar de fato fecha com o Santos, porque aí sim é um motivo enorme para a gente comemorar.
mas dentro de campo, tendo em vista o elenco peixeiro atual, tendo em vista as ideias de jogo do Caixinha, eu acho que vai levar um tempinho aí para as coisas se encaixarem. Vai levar um tempinho para as coisas se encaixarem. E faz parte. Tem coisa que leva tempo mesmo. O futebol preguiçoso que o Santos praticou em 2024 é fácil, é simples. E a gente viu no que deu. É fácil aquela ideia de jogo se encaixar rapidamente. Agora, difícil é uma ideia de jogo como as do Caixinha. Um time que pressiona, um time que só toca pra frente, um time que quer o ataque em todo momento. É difícil mudar a mentalidade. E isso não vai acontecer do dia pra noite. Não vai. Não espere isso acontecer. Então encare o Paulistão, pelo menos nessas primeiras rodadas, com uma pré-temporada estendida. O Caixinha ainda não achou o time. Perceba, perceba que ele está rodando o curto elenco que ele tem. Ele está controlando os minutos ali para que jogadores importantes não se quebrem, não se machuquem e para que dessa forma ele consiga o melhor time em todas as partidas para encaixar, vou repetir, para encaixar o seu estilo de jogo, o seu padrão de jogo, a sua ideia ou as suas ideias, da forma que você entender melhor aí, da forma que você quiser. Lá atrás eu disse que perder para o Palmeiras hoje acaba sendo natural, por conta da gestão do time palmeirense, por conta da longevidade de Abel Ferreira e das ideias já estarem consolidadas. Porém, entretanto, todavia, eu, como santista, tô cansado de ver o Santos jogar assim contra os seus maiores rivais. Em clássicos ano passado até que a gente foi muito bem, mas nos últimos anos foi uma tragédia completa. O Santos tem que bater de frente com esses times. Eu tenho fé que estamos caminhando para isso. Mas diretoria, ontem foi um recado muito bem dado. Muito bem dado. Com esse elenco, com esses jogadores que o Caixinha tem à disposição, ele não vai conseguir colocar suas ideias completamente em prática. O Santos vai sofrer quando chegar no Campeonato Brasileiro. O Santos precisa de mais peças e peças de qualidade para encarar de frente os melhores times do Brasil, porque vai encarar no Brasileirão. Vai encarar na Copa do Brasil em algum momento. O Santos precisa de mais. Não dá para ficar sofrendo. Eu tô cansado já de perder pro Palmeiras. Eu sei que você, torcedor santista, também está. Tô cansado já de sofrer contra times maiores. Não maiores do que a gente porque nós somos gigantes, mas times grandes eu tô dizendo. Times do mesmo quilate que o peixe. Não dá pra gente aceitar essa situação. Precisamos de mudança. É um ano de reconstrução. A reconstrução começou, mas ela precisa avançar. Eu, no primeiro momento, não gostei da escolha do Pedro Caixinha, mas tendo em vista o que tinha à disposição no mercado, para mim foi uma escolha acertada. Era a melhor opção? Não, mas já que o Santos não conseguiu a melhor opção, que ao meu ver era o Luiz Castro, o Caixinha foi sim uma boa escolha. E ele tem se mostrado um cara competente, um cara honesto, um cara lúcido, muito diferente dos últimos treinadores que tivemos na Vila Belmiro. Muito diferente. Então precisamos aproveitar isso. Essa reformulação aí também na parte do futebol do Santos, nos bastidores, na cartolagem, digamos assim. Isso tem que avançar, isso tem que continuar. O Santos tem que pensar melhor o seu futebol. Tem que pensar melhor o seu futebol. Tem que colocar esse clube de novo nas cabeças, entre os melhores, na primeira prateleira. Vai acontecer agora?
não vai acontecer, mas precisa começar a acontecer. E o que eu quero dizer com isso? Alguns passos têm que ser dados. Um deles, como eu já disse, foi escolher Pedro Caixinha. Outro foi, em tese, reformular o elenco. Não foi uma grande reformulação, até por conta da situação financeira do Santos. Mas isso precisa continuar acontecendo. Tiquinho, para mim, foi uma decisão muito acertada. Vamos ver dentro de campo. O Tassiano, já tenho lá minhas ressalvas. O Léo Godoy, acho que foi para completar o elenco, né? Acho que foi tranquilo. O Luizão se mostra promissor, ainda não entrou em campo, deve entrar aí nas próximas rodadas. Enfim, não vou ficar analisando aqui reforços não. Fato é que o Santos precisa de mais reforços, precisa de mais peças, principalmente para as faixas de campo que o Caixinha citou na coletiva de imprensa. Meio campo, atacante de ponta e um centroavante. Se não para fazer sombra ao Tiquinho Soares, mais um atacante que a gente possa confiar quando o Tiquinho não estiver em campo. Porque o Luca é muito jovem e o Wendel tem se mostrado uma péssima escolha vinda do banco de reservas. Enfim, é esperar para ver os próximos capítulos. Vamos ver se Neymar fecha com o Santos, porque aí pode atrair mais jogadores. Sonho meu. Mas é isso, Santistaiada. Não esqueça de deixar seu like nesse vídeo, de compartilhar e de comentar. Se tu concorda comigo, comenta aí. Se tu não concorda, comenta aí também. Aqui é um canal democrático. É isso. Até a próxima. Com o Santos, onde e como ele estiver.